Amigos, esse é o canal Darcy Filho Sem Off. Clique no sininho, inscreva-se, participe, traga a sua opinião. O site Deportes e Finanças acabou fazendo uma pesquisa através do Twitter, buscando manifestação dos torcedores dos principais clubes da América para saber qual seria o mais popular, da América do Sul e da América Central, qual seria o mais popular. E neste ranking, o Flamengo alcançou o primeiro lugar. Não poderia ser diferente. O Flamengo vive um momento ímpar na sua história, com as conquistas na América, com o credenciamento para a disputa de um título mundial, com as conquistas no Brasil. O Flamengo obteve o apoio de mais de 28 milhões de torcedores. É uma manifestação bem legal. Em segundo lugar, aparece um outro clube muito popular, o River Plate, que também tem comparecido com frequência e com destaque nas disputas da Copa Libertadores da América. O terceiro colocado é o Clube América, do México. O quarto é o Chivas, do México, e o quinto é o Cruz Azul. O futebol mexicano é fortíssimo, os clubes lá são muito fortes. Basta ver que se faz grandes negócios envolvendo o futebol mexicano. O jogador argentino, quando ele não sai, por exemplo, direto da Argentina para a Europa, ele vai para o México. O Brasil é uma terceira opção. É preciso ter bem claro isso aí. O futebol mexicano é muito forte e tem um intercâmbio com a América e com a América do Norte, com a Europa, enfim, facilita bastante este crescimento do futebol mexicano, que é um futebol tradicionalíssimo. Depois aparece em sexto lugar o Boca Juniors, que é uma outra equipe muito tradicional, muito reconhecida. Tem até no Brasil muitos admiradores. Eu acho que o Boca tem mais torcedores no Brasil do que o River. O Boca deve ter no Brasil mais torcedores do que muitos clubes brasileiros, do bloco intermediário, claro. Então, o Boca aparece na sexta posição. O sétimo colocado é o Palmeiras. Palmeiras é o sétimo colocado. O Palmeiras chega a esta condição por conta de algumas disputas internacionais, pelas presenças lá dos seus treinadores de seleção brasileira, como o Luiz Felipe, como o Mano Menezes, como o Vanderlei Luxemburgo. Então, isto dá popularidade, sim, ao Palmeiras. O São Paulo é que eu não imaginei que tivesse tanta popularidade quanto tem. Mas o São Paulo conseguiu mobilizar os seus torcedores e tem aí 8 milhões, mais de 8 milhões de torcedores se manifestando favoravelmente à popularidade do São Paulo. O nono colocado é o Santos. Este sim, este vem de uma história distante, mas ao longo desta história distante, lá do tempo do Pelé, acompanhado de muita simpatia, de muita manifestação de carinho, de reconhecimento. O Pelé, por exemplo, nunca deixou de ir a um jogo do Santos, quando possível, na Vila Belmiro. Isto aí faz com que o torcedor se aproxime do clube e o clube ganhe simpatia, ganhe mais adeptos do que já tem. Então é muito importante a presença do Pelé para que o Santos consiga estar entre os 10 primeiros clubes mais populares do futebol sul-americano. E por último é o Corinthians, este sim. O Corinthians em 10º lugar, entre 10. Claro que estar entre os 10 melhores é motivo de orgulho, de satisfação. Mas o Corinthians não. O Corinthians, com a popularidade, com a força que tem, o Corinthians, que é o segundo clube mais popular do Brasil, ele teria de estar, sem dúvida nenhuma, numa posição bem melhor do que essa de 10º colocado. Mas quem está fora, e aí vem a minha admiração, é a dupla Grenal. Eu não consigo entender como a dupla Grenal fica fora de manifestações como estas aí, referentes às escolhas dos torcedores, e ficar fora, atrás de Palmeiras, de São Paulo, de Santos. Não, eu entendo que a dupla Grenal deveria estar bem à frente neste quesito de popularidade na América do Sul, por todos os títulos conquistados na própria América, e o Grêmio pela frequência que tem de participação na Copa Libertadores. Agora, estes clubes precisam tirar proveito desta popularidade, se manifestar, trazer o torcedor para perto, enfim. E os outros devem procurar, devem buscar este espaço,
Porque hoje os clubes de futebol vivem da interação, da interatividade com seus torcedores. A participação do torcedor com o clube. Isto é fundamental para que haja o crescimento. Portanto, aí estão os 10 clubes mais populares da América do Sul, todos eles liderados pelo Flamengo. Um abraço.